Olá, esse é o Redekadá, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Eu sou o Marcelo Rezende, membro do Comitê de Estilo de Vida da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Estamos aqui hoje durante o Congresso Brasileiro de Cefaleia. E hoje eu vou conversar um pouquinho com a Suelen Habib, que é coordenadora do Comitê de Estilo de Vida da Sociedade Brasileira de Cefaleia e que acabou de falar para nós um pouquinho sobre burnout, principalmente tanto de pacientes quanto do ponto de vista do burnout do profissional de saúde. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi a tua apresentação. Com o maior prazer, Marcelo. Bom, esse tema me chama muito a atenção porque em 2017 eu tive burnout e passei por todo um processo de conhecimento dessa síndrome através de colegas médicos, porque até então era desconhecido, para mim, e trazer esse tema é muito pertinente frente à era que nós estamos também de um adoecimento global mental. E quando eu tive burnout, comecei a estudar, percebi que isso não afetava somente a mim, mas a grande parte dos meus colegas. E na pandemia, durante a pandemia, eu atuo na área de cefaleias em Curitiba, no Instituto Crânio. Eu tive a oportunidade, muitas vezes a gente considera infelicidade pelo sofrimento alheio, de atender muitos colegas médicos, dentistas, psicólogos com burnout. Alta demanda durante a pandemia de uma assistência emocional para quem estava passando por todo o problema que nós vimos, levou muitos profissionais a terem um desgaste excessivo. Quando eu fui convidada para palestrar sobre esse tema, eu comecei a estudar e vi quanto da literatura nós temos com profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, residentes médicos, o alto índice de burnout, de depressão e ansiedade. Então eu trouxe um pouco isto para a nossa conversa, para alertar não somente a gente levar conhecimento para nossos pacientes, mas para nós profissionais. O que isso tem acontecido, acometido no nosso meio? Será que nós estamos olhando para a nossa saúde tanto quanto nós estamos querendo ajudar nossos pacientes? Às vezes queremos ser os super-heróis, ajudar no tratamento, na cura, no alívio do sintoma, e a nossa vida, e a nossa saúde. E a partir disso comecei, em todos esses anos, a estudar a medicina do estilo de vida e infelizmente vemos que praticamente 56% da população médica, residentes, estão passando por um quadro de burnout devido à sobrecarga, devido a situações insalubres, devido à questão do abuso psicológico dentro dos hospitais, dentro do programa de residência, mas isso não fica somente ali, isso fica entre os enfermeiros que têm uma demanda alta de trabalho e do acolhimento e muitas vezes a demanda do próprio paciente que precisa dos cuidados. Então, é uma conscientização, a palestra é trazer essa conscientização a nível dos profissionais. Legal, muito bacana você contar da tua experiência, Eu acredito, isso é uma coisa muito comum para quem trabalha com medicina do estilo de vida e trabalha com estilo de vida, como normalmente todo mundo tem uma história, de algum evento que deu aquele start para você começar a ter um olhar diferente sobre a saúde e principalmente a própria saúde, E no teu caso foi essa questão do burnout. E eu queria saber um pouquinho de você, que estratégias que você entende que seriam úteis ou que podem ser importantes para que os profissionais, e que também para que as pessoas em geral possam cuidar da sua própria saúde para evitar o burnout ou eventualmente aqueles que já se sentem nessa condição, o que elas poderiam fazer para ajudar, para aliviar essa sensação? Lembrando que o burnout, como ele é considerado também um quadro de síndrome crônica, ele tem períodos de remissão, então nós precisamos conhecer os sintomas presentes e tudo que envolve para que possamos manter esse equilíbrio e observar. Tô indo para o mesmo caminho, aqui está me sinalizando. E eu acho que o principal, tanto pessoalmente quanto a nível de estudo e ajudando os pacientes no instituto, essa parte de conhecer emoções, parte mental, essa gestão ocupacional, em que momento que nós colocamos o trabalho em primeiro lugar da nossa socialização, deixando às vezes a família de lado, olhar para a parte espiritual, porque é necessário, nós temos visto a crescente abordagem científica do termo espiritualidade. Eu entendo que somos corpo, alma e espírito, e então devemos trabalhar isso na nossa vida. Entender o papel físico, alimentar,
o papel da atividade física, do relaxamento, dos momentos de meditação, de relaxamento, o quanto que devemos crescer interiormente para ajudar os pacientes. Então, essas áreas foram as principais. Conforme eu fui estudando, eu fui fazendo autoanálise, procurando, com certeza, profissionais da saúde para me ajudar nesse momento a entender por que eu estava numa exaustão emocional, por que eu estava apresentando uma despersonalização e um grau de insatisfação frente a uma profissão que eu amo, que é a parte da fisioterapia crâniofacial e tratamento da dor, e por que eu me encontrava. Então, a partir disso, procurar colegas e profissionais médicos, nutricionistas, buscar a parte espiritual, fui trabalhar a parte de gestão de pessoas, gestão empresarial também, porque querendo ou não, se a gente não souber como lidar com a gestão no trabalho, essa é uma área que sempre vai ficar, às vezes, debaixo do tapete e que nós vamos, daqui a pouco, lidar de novo com altas demandas. Então, esse é o caminho que a ciência mostra, mostrando os pilares da medicina do estilo de vida dentro disso e englobando sempre com a autopercepção de como eu estou conduzindo a minha saúde. E para que as pessoas possam reconhecer os sintomas do burnout, quais seriam os principais sintomas que as pessoas podem reconhecer como assim, estou sob risco ou isso está começando a acontecer comigo? Os fatores de risco são um estresse crônico, ambientes tóxicos, tanto a nível de trabalho quanto familiar, uma exposição excessiva a situações emocionais, né, alterações emocionais, também a questão de alta demanda no trabalho, altas cargas horárias e uma questão muitas vezes comportamental no trabalho, pode ser por maus tratos, por abuso psicológico, então deixando a pessoa às vezes num grau de não reconhecimento, não tendo reconhecimento profissional no ambiente ou muitas vezes em casa também. Então, a gente não fala, mas a parte familiar, a parte social também contribui para a questão do esgotamento profissional e a síndrome do burnout, que vai muitas vezes ser desencadeada dentro do ambiente profissional. E os sintomas no corpo geralmente estão associados a dores articulares, a uma fadiga crônica, a uma apatia, a uma sensação de vontade de isolamento, uma sensação de tristeza, a questão das cefaleias, das dores cervicais, muito presente devido às alterações tensionais e musculares na região de cabeça e pescoço, lombalgias, distúrbios gastrointestinais, alterações da microbiota e ali nós vamos descer vários outros sintomas. Perfeito, perfeito. É complexo, cada vez mais frequente. Sim. A gente conhece muitas pessoas com sintomas, as pessoas chegam pra gente, né, colegas e pacientes. Sim. Né, e isso é uma coisa que bom que você trouxe isso pra gente E conversar. sabe, Marcelo, queria deixar essa parte. Em relação às cefaleias, a prevalência em pacientes com burnout é a tensional e a migrânia. E em alguns momentos se faz mais presente na parte das mulheres devido a todas as questões que nós temos já conhecimento e também às vezes a essa questão do não reconhecimento que infelizmente ainda temos na sociedade o papel da mulher e a maus tratos no ambiente de trabalho. E já os homens está mais relacionado à exaustão emocional devido à carga horária demandada a eles. Então a mulher ela tem um papel mais familiar muitas vezes e cabe ao homem o papel laborativo, né? E do trabalho e acaba acontecendo um índice maior de exaustão profissional entre os homens e um maior índice de migrânia e cefaleia tensional entre as mulheres de burnout. Perfeito, Sá. Então, gostaria de agradecer a sua presença, o que você compartilhou, o conhecimento que você compartilhou com a gente aqui hoje, né? E pedir que vocês continuem acompanhando a gente aqui no Headache Radar.